E vamos falar do grande jogo deste domingo entre Santos e Velo Clube na Vila Belmiro. Jogo que acontece às 20 horas e 30 minutos pela 8ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. Esse jogo que será o último jogo da primeira fase. Portanto, todos os jogos do Campeonato Paulista serão todos disputados no mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos. Vai ser aquela história de um ficar esperando o outro começar, para começar tudo igual, para começar todo mundo juntinho ali e olha, ver quem no final da rodada vai ter mais garrafas, é assim que fala, né? Mais garrafas vazias para vender. Ó, apesar do Santos estar fora da zona de classificação neste momento, eu vejo o Santos com grandes possibilidades de se classificar para a próxima fase. Talvez podemos até ter surpresa no final da rodada. O Santos não se classificar já não é mais surpresa para ninguém. O Santos já está fora da zona de classificação. Não é surpresa. A surpresa pode ser o Santos tirar a vaga de alguém que não está nem esperando, nem imaginando que pode ficar fora da próxima fase. Aí seria uma surpresa muito legal e muito interessante. É claro que a gente está falando aí porque o Santos tem grandes chances, sim, de se classificar, desde que vence o Velo Clube na Vila Belmiro. É como eu falei aí durante essa semana, que tem que dar mais chance para o Vojvoda, deixar o Vojvoda treinar um pouquinho mais o Santos. Está cedo ainda para tirar o Vojvoda. Mas, o Santos não pode perder para o Velo Clube neste domingo na Vila Belmiro. Aí não, porque aí não tem como você ficar defendendo e pedindo para dar mais jogos para o treinador. Aí é complicado, aí é difícil, aí é difícil. Portanto, eu acredito sim numa verdadeira vitória do Santos neste domingo contra o Velo Clube. É como o Nel, eu e o Nel falamos agora há pouco, o Nel agora há pouco passou uma mensagem para mim, que eu vi a mensagem dele, e ele disse, Raul, eu estou acreditando nesse Santos a partir desse jogo contra o Velo Clube, daqui para frente. É aquilo que eu venho falando no canal aqui durante a semana. Neste momento que está todo mundo manda embora, manda embora, manda embora, e eu não vejo assim. Eu não vejo assim, vamos dar uma oportunidade. Está voltando jogadores interessantes no Santos. Amanhã nós temos o Gabigol, amanhã nós temos o Neymar, temos o Ilharão, todos voltando de contusões, todos voltando ali de repente para ajudar o Santos daqui para frente. Então, por isso que eu venho falando, eu venho me garantindo e falando, que eu já falei aqui, me cobrem lá na frente. Pode me cobrar lá na frente, não tem importância, mas eu estou falando num momento perigoso que o Santos está embaixo e está todo mundo pedindo para mandar o treinador embora, todo mundo pedindo para contratação, diz que o Santos está contratando dois. Está contratando dois. Olha, eu não vou falar em contratação nesse vídeo, eu só quero falar de futebol. Eu não quero falar em contratação, porque essas contratações dão uma dor de cabeça, dá uma dor de cabeça no pessoal. Já tem gente aí procurando qual que é os defeitos dos jogadores que estão vindo para o Santos, aí é complicado. Vamos aguardar. O único que eu falei aqui, que eu falei e eu estou acertando, é o Moisés, que ele fez um bom jogo lá no meio de semana. E olha, pela escalação que eu peguei, ele vai para o jogo amanhã. E eu gosto, eu gosto. Eu gosto porque eu acho interessante esse jogador. Ó, Santos e Velo Clube. É como eu falei, pode ter uma surpresa no final da rodada? Vamos ver, vamos aguardar para ver. Mas uma coisa, a nação santista está feliz neste sábado. Sabadão bonito, calorzão, gostoso. Um está no churrasco, outro está no carnaval, outro está na casa da sogra ou do sogro, aonde for, e está tudo feliz, porque o Santos não jogou, o Santos não decepcionou ninguém, e aí vai jogar só amanhã. Mas eu acredito que o Santos amanhã vai fazer os torcedores dormir felizes. Eu acredito também naquilo que o Nel falou para mim. Eu acredito que a partir deste domingo contra o Velo Clube é a partida do Santos em busca de algo diferente na temporada. Eu acredito que a partir deste domingo
contra o Velo Clube. É a partida largada do Santos para felicidade nessa temporada. É assim que eu vejo esse Santos e eu vou acreditar sim que eu vou ver isso daí. Eu vou ver. Ó, o Santos, que é o 10º colocado, com 9 pontos ganhos, é como eu disse aqui, ele tem que ganhar e torcer com um empate do Botafogo com o Capivariano, de repente um empate do São Paulo com a Ponte, de repente um empate do Corinthians, desde que o Santos tire a diferença de gols, ou uma derrota do Corinthians contra o São Bernardo, ou um empate ou uma derrota do Guarani contra o Palmeiras. É claro que eu vejo o Santos, sim, com grandes chances, sim, de avançar para a próxima fase. Eu vejo o Santos com grandes possibilidades. O Velo Clube está aí disputando, tendo que torcer, vencer o Santos e torcer por uma derrota do Noroeste para que os caras não caiam para a segunda divisão. E teve lá o torcedor, não vou nem ficar falando dessas coisas aí, não. Torcedor que vai lá e mete o pau, tem que meter o pau no cara, quebrar o cara, tirar da Copa. Eu não vou nem falar desses bocudos, não, porque para mim é coisa tonta de torcedor que às vezes não sabe nem o que está falando. O histórico entre os dois times, eu peguei lá, são 3 jogos, 2 vitórias do Santos e uma vitória do Velo Clube. E o duro que eu estava lá, o ano passado. Acho que foi 2 gols do tal do Daniel Amorim lá. E eu estava lá. E o Léo Godoy que fez o gol do Santos. Meu Deus do céu, Léo Godoy, que coisa. E o último jogo, né, foi a vitória dos caras. A estatística do Santos, ó, 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Muito fraquinha a campanha do Santos. 10 gols marcados, 14 gols sofridos. Meu Deus do céu. Tassiano, Barreal e Gabigol são os artilheiros do Santos com 2 gols. Já o Velo Clube, 7 jogos, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Os artilheiros é o Luiz Otávio e o Marcelo Augusto com um gol marcado. Os caras fizeram o gol. O Santos, que não tem o Zé Rafael e o Adonis Frias, e não tem o Alex Duarte, que provavelmente vai deixar o Santos, provavelmente vai estar saindo do Santos, e não tem o Igor Vinícius, que está suspenso para o jogo de amanhã contra o Velo Clube. O Neymar, o Gabigol e o Ilharão, que estão voltando depois de um tempo aí no departamento médico. O Gabigol não, o Gabigol ficou agora, esses dias agora. O Gabriel Menino, que está voltando de suspensão que ele foi expulso contra o São Paulo, e lá era pelo Campeonato Paulista. Ele não jogou contra o Noroeste e está voltando nesse jogo de amanhã. E aí, eu colhi aqui os relacionados. Eu não vou mentir, não, eu peguei do Wagner Frederico, mas eu acho que até o Wagner Frederico ele marcou um a mais, porque ele marcou aqui nos relacionados dele, ele marcou o Igor Vinícius, mas o Igor Vinícius está suspenso. Ele não vai jogar amanhã. O Igor Vinícius está suspenso. Mas está valendo, está valendo. Ele se esforçou para fazer a lista aí. Eu acredito muito no trabalho do Wagner Frederico. Portanto, tem outros aí também que a gente acompanha, que a gente gosta, que a gente confia, porque tem uns que, pelo amor de Deus, falam umas coisas que não tem muito sentido às vezes. Aí você tem que descartar desses aí. Mas tem aquele pessoal que você confia mais. Ó, a lista do Wagner Frederico que eu vi é o Brazão e o Diógenes, o Mike, o Escobar e o Vinícius Vira, e ele tinha posto o Igor Vinícius. Eu não pus aqui porque o aluno está passando o pé no professor. O aluno está passando o pé no professor. Mas eu acredito que ele passou batido. Porque, ou eu estou batido também, não sei. Mas o Igor Vinícius está suspenso. Ele tomou o 3º cartão amarelo no último jogo do Campeonato Paulista. O Luan Pérez, o Zé Ivaldo e o Vinícius Vira, e o João Basso não está. Na relação dele aqui, o João Basso não está. O Ilharão, o Gabriel Menino, o Gustavo Henrique e o João Schmidt, o Roleiser, o Miguelito e o Bom Tempo, o Neymar, o Gabigol, o Barreal, o Rony, o Moisés, o Tassiano, Lautaro Dias. Será que amanhã tem Lautaro Dias na Vila Belmiro? E o Robinho Júnior.
Esses são os relacionados do Santos, segundo o Wagner Frederico. Eu acredito que ele não vai me derrubar nessa. Eu acredito que ele não vai me derrubar nessa. Eu vou acreditar que ele está certo. Mas ou ele se enganou, ou eu estou enganado. Mas eu acredito que o Igor Vinícius está suspenso para o jogo de amanhã. Ó, provável Santos. É mais ou menos isso daí que eu também imagino. Mas eu fiquei surpreso com o Tassiano e o Rony no banco de reserva. Como eu não fiquei surpreso com a presença do Moisés no jogo de amanhã. Eu acredito que o Moisés ele não veio para ficar em banco de reserva. Esse jogador ele vem para jogar. Eu acredito que é para jogar. E segundo o Wagner Frederico, ele vai jogar amanhã. Portanto, Gabriel Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Vinícius Lira. O Ilharão, Gabriel Menino e Miguelito. Tassiano, Moisés e Gabigol. Esse é o Santos, segundo o Wagner Frederico, para amanhã contra o Velo Clube na Vila Belmiro. Olha, o Mike não tem jeito. Se o Igor Vinícius está suspenso, é o Mike que vai jogar. Porque o Sherman está indo embora para Curitiba. Eu não sei, tem umas coisas que eu não. Eu queria entender um pouco o raciocínio das pessoas dentro do futebol. Mas é difícil, é difícil. Cada um pensa de um jeito, faz de um jeito. Não dá para você entender. O Santos ficar com o Mike e emprestar o JP Sherman. O JP Sherman que não teve chance com o Voivoda. O Voivoda não deu chance para o JP Sherman. Que coisa, que coisa. O Zé Ivaldo, depois de tudo que aconteceu de novo no meio de semana, e vem o Zé Ivaldo para o jogo. Tomara que ele faça um jogo daquele espetacular para no final quem vai dar nota para os jogadores, eu gosto de dar nota para os jogadores, aquilo que eu vejo, dá nota 10 para ele. Tomara, 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 porque se recupera. Vamos ver, vamos ver. Uma outra também, o Gabriel Bontempo. Ele foi muito bem no jogo do meio de semana contra o Atlético Paranaense, muito bem, perdemos o jogo, meu Deus. Mas enquanto ele estava no jogo, estava 1-1, estava empatado. E ele fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo, voltando de contusão. Eu vi que ele fez um bom jogo. E eu ainda disse, até na nota dos jogadores, que o Gabriel Menino, ele foi discreto no jogo. Ele foi discreto no jogo. Eu acredito que eu gostaria de ver o Gabriel Bontempo no lugar do Gabriel Menino. Eu gostaria de ver o Gabriel Bontempo no lugar do Gabriel Menino. E aí, o Tassiano, no lugar do Rony, que deve ficar no banco para entrar no segundo tempo. Então, aí já é uma maneira do Voivoda pensar diferente. O Tassiano, talvez, é aquele jogador, como eu disse lá no pós-jogo, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que é um jogador que, além de ajudar lá na frente, mas ele ajuda muito na defesa, bola de cabeça. O Tassiano, ele é bom ali de cabeça para ajudar a defesa. Talvez essa daí é a intenção também do Voivoda. Ele ainda faz os golzinhos dele lá e dá uma força também. Parece que ele está ganhando o torcedor do Santos um pouquinho aí diferente daquilo que a gente imaginou. Mas não era que o pessoal pegava muito no pé do Tassiano. O problema do Tassiano foi os valores que foram pagos no Tassiano. Esse foi o problema que os torcedores acabaram falando de muito, muito, e aí acabou o Tassiano sentindo com isso. Mas parece que vai ganhando a confiança dos torcedores de novo. Tomara, tomara. Tomara que todos os jogadores do Santos ganhem a confiança dos torcedores para a gente poder ver o Santos desenvolver melhor dentro de campo. O provável time lá do Velo Clube é o Marcelo Carné, o Tomás Luciano, o Mancha, Betão e o Marcelo Augusto. Kaique, Rodrigo, Luiz Otávio, Adriano Júnior, Joninha e Silas. O técnico, o Pintado. Pintado que encerrou praticamente a carreira no Santos, jogou no Santos. Em 95, Pintado era a reserva do Santos, não parece que jogou lá na final
campeonato no lugar do Galo. Parece que o Pintado era o reserva do Galo. Eu acredito que naquele jogo contra o Botafogo, eu já nem me recordo direito, mas acho que o Pintado jogou naquele jogo contra o Botafogo. Que o Galo estava suspenso. Foi naquele jogo ou foi contra o Fluminense? Agora a mente está falhando. A mente está falhando. Que coisa. O tempo passa. Também já se passaram 30 anos daquilo lá. 30 anos daquela historinha do Márcio Rezende com o Santos. Meu pai, que coisa. Rafael Claus, o barbarense, vai apitar o jogo de amanhã. Rafael Claus, de Santa Bárbara do Oeste. Eita, Bárbara. Santa Bárbara. Danilo Ricardo Simão Maniz, o assistente 1. O Anderson Emanuel Turbiani da Silva, o 2. E lá no VAR, o José Cláudio Rocha Filho vai comandar dentro de campo se houver algum erro do Klaus. Mas o Klaus ele apita tranquilo. A gente não gosta muito quando ele apita Santos e Palmeiras. E aí ele fica meio assim, meio aéreo dentro de campo. Mas o resto, ele não influi muito, não vai influenciar muito nesse jogo aí, não, porque eu acredito que não vai ser um jogo, a não ser que os caras querer, escutou o rapaz lá falando e vai querer fazer bonito, querer fazer gracinha dentro da Vila Belmiro, mas acredito que não. Acredito que não. Portanto, tá aí. Santos e Velo Clube. 8ª rodada do Campeonato Paulista e o Santos fora da zona da classificação. É claro que a expectativa é do Santos entrar entre os 8. Agora, quem vai sair para dar a vaguinha para o Santos, eu não sei. Mas, como eu estou falando aqui, pode ter surpresa. Surpresa! Seria interessante. Vamos ver. Vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer e ver se realmente esse é o Santos para o jogo de amanhã. Quem sabe amanhã a gente vem falando um pouquinho desse jogo para poder se entreter durante o dia, porque o jogo vai acontecer só lá no início da noite, ou já no meado da noite, para meia-noite, vai acabar já tarde, e aí a gente vai saber quem é os oito classificados do Campeonato Paulista. Ai, meu Deus, me dá um arrepio quando o Santos sai para fazer essas contratações. Vocês nem sabem. Eu já corro fechar a janela, porque parece que dá aqueles arrepios de frio. Tem convicção certas contratações? Tem convicção? Fala para mim, tem convicção certas contratações que o Santos contrata? Não tem. Não tem. Ele sai procurando para ver aonde tem alguém vendendo para ele fazer proposta. É isso que me deixa eu com tremor de frio. Por isso que eu vou lá, fecho a janela, fecho a porta, põe um papelzinho lá onde está entrando aquele ventinho frio, porque dá medo às vezes, dá medo. Mas tomara que essas contratações venham como apostas e de repente pode dar certo. Vamos aguardar para ver. Se não der certo, faça como está fazendo com o Tiquinho. Manda para o Mirassol, paga o salário do cara e o cara vai fazer gols no outro time. Que coisa. Meu Deus do céu. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.